Vamos interagir, tem sido muito bom. Temos já aqui na presença da nossa irmã Mariana, nosso irmão René Nguenda, nosso pastor Quinito que está aqui conosco. É presente mesmo estando presente. Nossa irmã Eugênia, muito obrigado. Nossa irmã Cláudia Soares, nossa irmã Josineide Costa, Antônio Eduardo, muito bom. Nana Ju, não é? Muito obrigado. Vamos aí, não esqueçam de partilhar o link, por favor, né? Vamos mencionando as pessoas aqui no comentário para poderem assistir. Muito bom. De momento não temos ainda nenhum comentário. Nós falamos na semana passada sobre 3 portas, e estas 3 portas que nós falamos, que uma já foi mencionada, a porta das ovelhas. Muito bem. Vamos lá ver se temos mais alguma porta aí. De momento só a porta das ovelhas. Shalom. Pastora Anete. Shalom. Shalom, shalom. Então, apóstolo, já se viu em algum momento na porta das ovelhas? Sim, na realidade, todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador um dia vamos nos ver na porta das ovelhas, né? Que é nascer da água e da palavra, né? Na verdade, eu entrei pela porta das ovelhas aos 15 anos de idade. 15 anos. Me converti com 15 anos de idade. Foi a idade que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E essa porta realmente teve total significado na minha vida. Amém. Temos aqui a resposta da nossa irmã Ariane Nhana. Ela diz assim: porta das ovelhas é a porta do primeiro contato com Deus. A porta de entrada à nossa vida com Deus. Aceitar a Jesus e assumir uma vida com Deus. São professores. Perfeito. Dá mais um 5 valor ou 2,5? Nota 10. Nota 10. Quer dizer, 10 que vale 100%, né? Amém. Amém. Muito obrigado, nossa irmã Ariane Nhana. Então, falamos da porta das ovelhas, falamos também da porta dos pés, não é? A porta dos pés, e foi muito bom. Falamos que um cristão precisa reproduzir, né? Um cristão precisa mostrar crescimento, principalmente na palavra de Deus. Falamos também da porta velha. A porta velha, né? Uma porta de libertação, é isso? É a porta do passado, em que nós precisamos deixar as nossas coisas, porque a nossa alma, ela não voltou, ou seja, não zerou. A nossa alma ainda está com feridas, a nossa alma ainda está com diversos problemas. Ela precisa passar por um processo de cura. Então, eu quero aqui perguntar à Nossa Senhora Professora: Professora, será que existe uma outra cadência para chamar a outra porta? Ou pode ser feito de forma aleatória? Temos mais uma, vamos chamar mais uma, né? Que é a Porta do Vale, também chamada de o Milagre da Salvação. A Porta do Vale já nos coloca a pensar, né? Imaginamos num vale. O que é um vale? Normalmente tende a ser um espaço que parece um buraco, próximo a lugares montanhosos, vamos, né, falar assim geograficamente, próximo a lugares montanhosos, e nós começamos a imaginar o que é que pode ter ali num vale. Normalmente, material que é depositado por vários motivos, né? Motivos de erosão, precipitação, estamos a falar de chuvas, ventos e outras questões, podem arrastar coisas até ali e elas ficam ali no vale e ficam paradas. Então, esse lugar, esse vale, antigamente, né, nós podemos olhar para ele como um lugar de punição ou um lugar de matança. Se nós lembrarmos, antigamente, quando houvessem as guerras, e se calhar hoje ainda há, normalmente as pessoas mortas em combate normalmente também são atiradas num vale. Né? Dizem que aqui em Luanda também existe um, onde atiram os corpos, né? Então é nesse lugar de punição e de matança. Porém, para nós conseguimos olhar para ele como o nosso milagre. O milagre da nossa salvação acontece ali. Como que assim? é, vamos dizer que esse vale para nós seria o inferno, que é a condenação total, onde já não há mais vida e não há possibilidade de haver vida, né?
E nós conseguimos, e nós, depois de passarmos por essas 3 portas que já passamos, então nós recebemos a libertação por esse milagre da salvação, né? Jesus nos salvou, somos alcançados ali e nós já não vamos ter acesso a esse lugar. O vale já não é o nosso lugar, nós já não vamos estar ali, porque nós fomos para um outro lugar. Amém. Não sei se consigo fazer perceber, o vale não é mais um lugar para quem passou pela porta das ovelhas, ou não deve ser mais um lugar para quem passou. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus podem ter bom coração, podem ser bondosos, piedosos, lá ainda é o lugar deles. Amém, amém, muito bom. Está a entrar mais pessoas na live, não é? Muito boa interação. Ana Isabel, Winnie Gaspar, Shalom, Vânia Rogério, né? Graça Pena, nossa pastora, Deus abençoe. Edmar, Deus abençoe, a nossa pastora Charlene Barros. Amém. O meu amor. Equipa de intervenção. Equipa de intervenção. Prontos. Nosso irmão Yuri, Deus abençoe. Nossa irmã Jurema Garcia, Deus abençoe. Indira, Deus abençoe. Olha, aqui o chat está cheio, já está a começar. Já está a começar. Glória a Deus. E tivemos uma introdução aqui da nossa irmã Arminda, professora Arminda Narciso. Muito bom, né? Deus abençoe por isso. Eu agora quero perguntar ao nosso pastor Kenito Ossi, se possível for, dê-nos um exemplo, né? Uma problemática desta porta que foi mencionada. Como é que ela atua na vida, no cotidiano? Uau, interessante como é que ela atua. O milagre da salvação. Eu digo sempre que a salvação é um processo, ok? Falar muito bem que nós temos a primeira porta, que é a porta das ovelhas. Semana passada fizemos a oração, espero que alguma pessoa tenha aceito a Jesus Cristo. Amém. E ali tudo começou a se definir. E naquela porta, eu digo que o processo de salvação começa ali. Por quê? É a porta que nos define, é a porta que nos dá identidade, ok? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos justificados dos nossos pecados, ok? Então, no processo de salvação, e é um milagre mesmo, nós primeiro somos justificados dos nossos pecados, ok? Depois de nós sermos justificados, tem um segundo passo que eu gosto de falar, que é algo que nós precisamos buscar todos os dias, que é o processo da santificação, ok? Porque a nossa salvação não vai acontecer se não houver santificação, ok? E só o processo da salvação só ficará completo depois da nossa glorificação. Então, primeiro é justificação, depois é santificação, só depois é que virá a glorificação. Então é preciso nós todos entendermos esses aspectos. Por quê? Eu gosto sempre de falar assim com o pessoal na igreja, em casa, de que uma vez filhos, nós somos filhos de Deus. Amém. Uma vez filhos, somos Amém. filhos de Deus para sempre, ok? Só que isso não nos garante a salvação. O facto de ser filhos não nos garante a salvação, ok? É importante nós entendermos isso, porque eu acho que não haverá um momento tão difícil para Deus ter que mandar um filho para o inferno, porque simplesmente o filho decidiu não viver o processo de santificação até a glorificação. Porque você aceitou Jesus Cristo, ok? Amém? Isso não te garante a salvação ainda. Todos os dias nós estamos aqui, buscamos pela santidade, porque se Jesus voltar e nos encontrar no estado de pecado, já era. Até que um dia nós vamos para a glorificação. Então, esse é o desafio que nós temos todos os dias, Eliseu. É mesmo buscar a santificação, ok? Até estar pronto para o regresso de Cristo. Porque Ele poderá encontrar algumas pessoas despreparadas, distraídas. E ali, apesar de você já ter aceito a Jesus Cristo, você corre o risco de ir para o inferno. Eu quero, do Vale do, eu quero dessa porta falar um pouquinho sobre ela. Mas antes, apóstolo, eu estava prestes a passar para o apóstolo. Porque ultimamente eu estou a ouvir o apóstolo a falar sobre algumas coisas da atualidade, algumas mudanças. E o apóstolo tem uma mensagem: olha, eu não quero ser responsável pela morte
pela morte de muita gente, morte espiritual, né? Então o apóstolo tem pregado muito a respeito da salvação. Eu gostaria que nos dissesse mais um pouco a respeito, apóstolo. Na verdade, eu vou pegar, vou falar vou pegar o que o Ossi disse um pouquinho do que também a nossa irmã Arminda falou, e eu vou complementar para responder o que tu querias. Primeiro, quando a gente começava a fala, o vale do Inom, chama-se. Naquela porta, no altura é o Vale do Inom. E o que é o Vale do Inom? O Vale do Inom é conhecido como Gena, tá? É uma porta conhecida como Gena. Mas o que era aquilo? Era um local em que em Israel eram sacrificadas crianças. Eram sacrificados ao Moloque. Moloque era aquele lugar onde eram sacrificadas todas aquelas pessoas. E ali era queimado mesmo. Ali se queimava pessoas, se queimava crianças. Até eu quero dar uma referência bíblica que está lá em Jeremias 7,31, que diz: e eles construíram os altos de Tofete, no vale de Ben-Inom, para queimarem seus filhos e suas filhas no fogo. Algo que não ordenei, nem sequer pensei. Por que eu quero dizer isso? O vale, e geralmente quando Jesus ele dava ele falava sobre alguma parábola, ele falava relacionado a algo que o povo conhecia. Por exemplo, quando Jesus ele começa a falar de inferno, ele se refere ao inferno para as pessoas conhecerem. O Vale do Inom, num primeiro lugar, era para sacrifício, e num segundo momento, depois do exílio, era para queimar lixo. E as pessoas, quando falavam do Vale do Inom, Gena, significava, ele diz, olha, o inferno é que nem aquele vale. É que nem lá no Vale do Inom. E a Gena, quando a Bíblia fala sobre Gena, sobre inferno, ele refere em hebraico, ele está referenciando aquele lugar onde as crianças eram sacrificadas e onde o lixo era queimado. E aí ele diz, o fogo não se apaga, porque o fogo lá não se apagava e o fogo vivia constantemente a queimar. Então, essa porta ela é tão poderosa porque ela lembrava todas as pessoas, trazerem à memória o que seria se não vivesse Deus. Ele lembrava tudo. E Jesus ele dava para, olha, o inferno é que nem lá no Vale do Inom, é um Gena que não vai queimar, o fogo não se apagará. Dia e noite o fogo vai queimar. E essa porta fala justamente disso. E aí, voltando justamente ao que tu perguntaste, sem perder o fio da meada, quando a gente começa a lembrar dessa porta e começa a falar, e eu digo, não quero que ninguém se perca, é para nós entendermos nos últimos dias que Jesus está voltando, o que o pastor Quinito acabou de falar. Jesus está voltando. Acontecimentos, aí eu vou falar agora que nem o Jesus falava. Jesus, olha, lembra do Gênesis, disse, olha, a Bíblia diz, para nós olharmos e vermos Israel, o que está acontecendo? Israel é o relógio do mundo. Vamos atentar porque Jesus vai voltar. O dia que ele voltar, se nós não atentarmos e não corrigirmos as nossas vidas, nós vamos ficar. E aí, para escapar do Gênesis vai ser mais difícil. Vai ser muito mais difícil. E essa porta, ela tem um significado muito forte. Ela tem um significado muito forte. Ela tem o significado de mostrar que nós devemos fechar a porta mesmo para as coisas erradas, para as coisas que não devem ser feitas, para uma vida, porque, olha só, e eu quero que todo mundo em casa e que está vendo a gente entenda, quando a gente fala dessa porta, ela tem um significado de dizer o seguinte, independentemente do que eu faço ou deixo de fazer, se eu não estiver vivendo como Deus quer que eu viva, eu vou parar nessa porta e essa porta vai se abrir para mim. Como é que está a nossa vida? Como é que nós estamos a viver o Senhor? E como é que nós estamos vivendo uma vida com o Senhor? Senão nós vamos parar lá um dia. E é importante falar desta porta mesmo, porque temos aqui uma pergunta da nossa irmã Xinga, né? Esta pergunta está direcionada à nossa professora Arminda. É possível ter aceito Jesus e ainda assim estar no vale? Né? E diz assim, segundo a explanação da irmã Arminda, quem aceita Jesus não está no vale. Por que passamos por tantas provações? Será que é o vale? Assim, quando tu aceitas Jesus, tu não deves estar mais no vale. Mas isso é aquilo que o pastor Quinito teve a dizer, que é um processo que exige a santificação diária.
e que só tu também sabes aquilo que realmente tu estás a fazer. Se tu estás a caminhar cada vez mais perto do vale ou se estás cada vez mais distante do vale, né? Tem essa primeira questão. Nós não devemos estar a caminhar ou estar perto sequer, né, desta porta. Vamos imaginar aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, lá tudo bem quente. Se tu estiveres até perto, tu sentes. Então, quem está a caminhar para o inferno, ele sente que está a ir para um lugar diferente. Ou a temperatura do lugar é diferente. Faz sentido. Só assim para trazer. E ela perguntou, mas... Ela perguntou se... Por que passamos tanta aprovação? Será que a aprovação é o vale? Essa pergunta. Não, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus, né, no caso, venceu o mundo. Jesus não disse que depois de aceitarmos a Ele, nós já não teríamos aflições. Mas, na verdade, professora, o que ela quer saber é a diferença entre provação e o vale. Acho que ela está a confundir os dois termos. O vale da porta e a provação. O vale da provação, né? Não é o vale da provação. São duas coisas diferentes. Sim. Na realidade, eu queria até colocar, quando a gente fala sobre esses dois pontos, e uma coisa, eu estava até no culto, eu falei uma coisa bem interessante para as pessoas. Nós como ICEGEC, temos o costume sempre de orar pela nação, né? Nós oramos constantemente pela nação. Aí eu fiz uma pergunta ao povo. Se nós orarmos e a nação não mudar, e aí, o que acontece? Passamos 3, 4 anos e a nação não mudar. Uma das coisas que a gente precisa entender, um dos principais motivos que nós oramos pela nação, mais do que a transformação física dela, é a salvação das pessoas. A gente não pode confundir. Esse mundo vai acabar. E quando a gente começa a falar, eu passo por lutas, eu passo fome, eu passo por situações difíceis. As situações difíceis podem existir, mas o que nós todos estamos a fazer nesse momento como cristãos na Terra é realmente garantir a nossa salvação. E a nossa salvação é muito mais importante do que as lutas que nós passamos. Porque muitas vezes nós vamos passar pelo vale das lutas, mas nós não podemos ir no vale de Inom. Ok. Então, nossa irmã Xinga, acho que a explicação, né, foi dada. Confirma aí, por favor. Uma coisa é vale do Rinom, né? Rinom, Guerrena. E outra coisa é o vale da provação. O vale da provação estamos sujeitos a passar, né? Mas do Rinom, do Guerrena, da morte, né? Da morte eterna, esta não. Conforme a nossa professora já disse, nós conseguimos perceber quando é que o fogo está próximo, a quentura está próximo de nós. Então conseguimos perceber quando é que a nossa salvação está a ser ameaçada, né? Agora, pastor. Eu sei até aumentar, dizendo que às vezes quando nós estamos a passar por provação ou por tribulação, às vezes estaremos mais próximos da nossa salvação. Aleluia. Verdade. Concordo. Não consegui compreender, por favor. Quando nós estamos a passar por tribulação ou por provação, às vezes estamos mais próximos da nossa salvação. Por quê? Quem está com problema ora. Aleluia. Crente ajoelhou, está 2 horas. Está a passar dificuldade, ora e busca a presença de Deus. Amém. Não há nada pior do que o conforto. O conforto tem uma grande tendência de estar na presença de Deus. Isso é verdade. E aí, nós não queremos passar por tribulações, principalmente nós cristãos, quando vemos que a situação está muito difícil, a maior tendência é de largar a Cristo, a igreja, os irmãos em Cristo, do que sentar ou dobrar os joelhos para orar, não é? Até vou entrar no que o pastor Quinito disse. Olha só, indo para a volta de Jesus, lembremos, a Bíblia diz que quando Jesus voltar será como nos dias de Noé. Se estavam em casamento, botavam, festavam, tá tudo bem. Sim. E aí o que o pastor Quinito falou é muito verdade. E hoje em dia nós estamos nessa vida.
tá tudo bem, tá tudo tranquilo. A gente só se preocupa com a nossa própria realização, com o que precisamos conquistar, mas muitas vezes esquecemos da salvação. E aí tá tudo bem, estamos vivendo uma vida legal, estamos ganhando bem, tudo tá tudo bem, e de repente Jesus volta. E aí? Ficamos. Pronto. Então, pastor, esta porta, pastor Quinito, por favor, esclarece-me. Porque o pastor Quinito é um pastor que esclarece se a porta fica fechada ou aberta, porque eu não compreendo. Esta porta, ela precisa estar aberta ou fechada, na verdade? Com toda a certeza ela precisa estar fechada. Precisa estar fechada. Essa porta do vale, o vale, aqui neste caso, conforme o apóstolo explicou muito bem, ela representa um lugar da queima do lixo. Olha, até se pegares bem a história, este vale até tinha uma boa aparência antes. Era um vale em que tinha jardins maravilhosos. Sim, e tal. Só que consegui o ver esse problema, o conteúdo. povo é idólatra. Começou a sacrificar coisas, e aquilo de bênção virou para maldição, virou uma abominação. Então, quando a gente fala da porta do vale, nesse sentido da higiene, é algo que tem que estar fechado. Nenhum de nós sequer, nem vamos dar um passeio no inferno, ninguém vale a pena. É? Pronto. É como se estivéssemos a falar do inferno na semana nos meses passados. É justamente isso. É o mesmo. Na realidade, a gente está complementando, né? Uma das coisas que a gente está falando aqui e nós estamos a trabalhar é uma coisa bem interessante. Eu gosto sempre de falar de um ditado. É o que a gente tá falando. Quando fala de restauração de alma, eu falo duas coisas. Deus, ele se manifesta. A presença de Deus, ele vai se manifestar através dos dons. Mas a vida de Deus vai se manifestar através do fruto. E quando a gente começa a falar de fruto, a gente fala de quem Deus é. E quando a gente fala de dom, fala do que Deus faz. E a salvação não está no que Deus faz, está no que Deus é. Não Muito tem bom, como. muito bom. E ainda, só estamos a falar da porta do vale. Só a porta do vale. E esse conteúdo é maravilhoso, né? É maravilhoso esse conteúdo. Vamos então, olha, aqui tem muita interação, não é? Inclusive, a pastora Charlene Barros escreveu assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, né? Muito bom, muito obrigado, pastora, Deus abençoe. Vamos partilhar a sabedoria sobre natural, família. Igreja, vamos partilhar este conteúdo, não é? Porque existem muitas pessoas que não conhecem Jesus e que estão aí nas redes sociais, não estão a fazer absolutamente nada, estão simplesmente a ver posts, e é necessário que esta informação, este conteúdo chegue até você. Aceitar Jesus Cristo por intermédio deste conteúdo é muito, mas muito importante. Vamos então, não é? Pastor Quinito, será que aqui estamos consolidados? Será que podemos passar por uma outra porta? Eu acho que sim. Com certeza que pode ser que depois venham perguntas e tal, e a gente pode sempre voltar. Então diga-nos uma coisa, pastor. Depois da porta do vale, estamos seguindo uma sequência maravilhosa. Deixamos a porta da ovelha, citamos Jesus, a porta do desenvolvimento, do crescimento, que é a porta dos peixes, a porta velha, não é? Nossos fardos. Estamos na porta do vale, que é a porta da salvação, né? Onde Jesus vem nos tirar do vale, né? do Guerrena, do inferno. E agora, onde é que vamos parar depois disso? Qual é a próxima porta? A próxima porta é a porta do Montouro, a Porta remoção do do lixo. Amém. É a porta do Montouro, a remoção do lixo. Conforme o próprio nome já diz, né? A porta da remoção do lixo. Em Jerusalém, nós falamos aqui no programa passado que havia 12 portas, pelo qual nós estamos aqui a retratar. E havia uma porta específica, que era a porta que eles usavam para a remoção de lixo. Por exemplo, naquelas casas mais tradicionais, antigas, digamos assim, né? Geralmente haviam duas portas. Tem a porta de trás e a porta de frente. Okay? Geralmente. Agora, para quem vive em apartamento, já não é a mesma coisa. Só para ver antigamente. Exatamente. E nós sabemos que, geralmente, o lixo que é feito na cozinha sai para a porta dos fundos. Não vai passar com lixo para a sala e tal, passar por frente. Geralmente é isso. E claro que em Jerusalém não fugia a regra. Havia uma porta específica que era uma porta em que era a porta da remoção do lixo, na qual depois ia para a porta do vale. Que o lixo ia na porta do vale, ali ao lado no vale. E esta porta representa,
quando nós fizemos uma introspecção e há necessidade de nós removermos algum lixo que está dentro de nós, ok? Vou só repetir aqui algo que nós falamos semana passada. Nós somos seres espirituais, possuímos uma alma e habitamos num corpo. O nosso espírito é a parte imaterial que nos conecta com Deus, ou seja, Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E nós possuímos uma alma, ou seja, a alma é uma parte imaterial onde estão as nossas vontades, onde está o nosso querer e os nossos sentimentos, e, digamos assim, as emoções. Até emoções é uma maneira de nós expressarmos os nossos sentimentos. E temos o corpo, que é a parte física ou a parte material, pela qual nos torna perceptível para as pessoas. Agora, nós precisamos entender que o espírito é recriado, ele nasce de novo, ok? Na medida em que você passa pela porta das ovelhas, você é uma nova criatura, uma nova identidade espiritual se é feita. Mas já a alma não nasce de novo. Aí é que está. A alma não nasce de novo. Não, a alma não nasce de novo. A alma precisa de ser restaurada todos os dias. Ou seja, depois de você aceitar Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, você continua com a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, na mesma família, ok? Você continua exatamente a mesma pessoa. Por isso é que há necessidade de nós passarmos por um processo de restauração. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, começamos a ter a certeza da nossa salvação, mas ainda assim nós temos uma luta diária e constante de tirarmos aquilo que está dentro de nós que poderá comprometer a nossa salvação. É a necessidade de nós tirarmos o lixo ou qualquer comportamento negativo e mau que nós tínhamos antes da nossa própria conversão. E isto é um processo que também está na classe do processo da santificação. É o processo quando nós começamos a lavar, a tirar todo o lixo, tudo aquilo que ainda tenta nos levar para a vida do passado. É a partir dessa porta que nós começamos a estudar. Mas pastor, quem tira o lixo? Somos nós ou Jesus? Eita! Diga-nos, pastor, por favor. Quem tira o lixo? Uhum. Queridos, Deus, Ele é tão bom que nos deu algo que nós chamamos de livre-arbítrio, ok? Que é o poder de decisão que cada um tem, ok? Agora, é claro que em alguns aspectos nós vamos precisar do auxílio do Espírito Santo, mas a decisão é nossa. Auxílio, simplesmente. Auxílio do Espírito Santo. Então, porque a Bíblia diz, né, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ajuda. Ele não quer dizer que ele vai fazer tudo por nós. Ele está ali para nos ajudar. É o nosso auxiliador. Isso é muito o interessante. Consolador. Ok? Então, mas nós precisamos ter o comando, ter a decisão de querer ser pessoas novas, de querer ter hábitos novos. E só ali é que o Espírito Santo nos ajuda. Enquanto nós não decidirmos, o Espírito Santo não nos ajuda. Amém. Professora, deu para compreender, né, esta explanação do pastor? Não sei se eu posso fazer uma questão depois daquilo que o pastor acaba de explicar, subir uma pergunta. Posso? Pode. Professor, é possível, depois de muito tempo de conversão, ainda ter muitos problemas da alma? Por exemplo, 5 anos, 10 anos de conversão, mas ainda tenho problemas com as minhas portas. Sim, é possível, porque provavelmente tu não estás a fechar as que tens que fechar e a abrir as que tens que abrir. Como assim? Por exemplo, falamos há bocadinho da porta do vale, que é uma porta que precisa estar fechada. Se tu não fechas essa porta e abres para fogos estranhos, vamos assim colocar, né? Fogos estranhos. As falsas doutrinas, a idolatria, né? Tu começas a alimentar isso. Então a tua alma vai continuar a ser atacada e vai ficar fragilizada. Mas se tu fechas essa porta, não tens como, porque tu vais, por exemplo, né, dar abertura a esse fogo que também falamos há bocadinho, esse fogo que não se apaga no altar, na tua vida, esse fogo, essa vontade de estar ali, de buscar mais de Deus, essa vontade, esse fogo é que precisa estar aceso, né? Esse fogo que refina, que purifica. Então, se essa porta estiver aberta para esse fogo vindo de Deus, né, que o teu coração queima, aquece pela palavra, tu tens vontade de estar ali, tu alimentas esse fogo colocando a lenha, né? Vamos assim dizer que a palavra, a unidade, a comunhão, é aquilo que algumas pessoas dizem, né? Pega uma brasa de carvão e separa para ver se ela não apaga. Amém. Apóstolo, Sim. eu gostaria de saber da explicação que estou a receber aqui.
eu acho que algo não está cabendo muito bem na minha cabeça. Me dê uma aplicação do cotidiano, né? Algo que eu possa dizer, não, com certeza isto, aquilo precisa ser removido. Um dos lixos, não é, que precisa ser removido na nossa alma, na nossa porta. O que é propriamente? Vamos lá. Eu vou falar de um versículo que é perfeito para isso. Está em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Os lixos, eles estão depositados na nossa maneira de pensar. A forma como nós pensamos, a forma como nós, por exemplo, vou dar um pensamento. A pessoa diz assim, ó, perdoar é para fraco. A pessoa acha que perdoar é para fraco, a pessoa acha que não, eu não vou. Eu se me bater numa face, eu também vou devolver. Os pensamentos errados, os pensamentos ruins que não se enquadram nesse versículo são os lixos acumulados na nossa alma que não permitem com que realmente a gente viva aquilo que Deus quer em nós. Então, e é por isso que a gente precisa entender que lixo é esse. O lixo são pensamentos que se enquadram fora da vontade de Deus ou dentro da vontade do que o diabo quer dentro de nós, e eles fazem com que acumule lixo e a gente cada vez mais se separe de Deus. E essa separação é dada pela maneira de pensar. E lembrando, o pensamento é quem define o que o homem é. O pensamento é quem define o que o homem é, porque a Bíblia diz, assim como tu pensas, tu és. Ou seja, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós absorvemos sobre nós mesmos, sobre o mundo ao nosso redor, é o que define que nós somos e é o que define se tem lixo ou não dentro de nós. Porque, por exemplo, depois de muitos anos de conversão, nós nos relaxamos e colecionamos, não é, nós chamamos um pecado favorito. Estamos a seguir a Cristo, mas tem sempre alguma coisa que nos puxa, não é? Tem sempre alguma coisa que nos puxa. Por exemplo, pode ser a mentira, né? Pode ser a mentira, pode ser a falta de perdão, né? Pode ser uma outra situação. Será que nesta sequência, né, de a pessoa tentar se desprender desta situação, está sujeita a ir para o inferno? Ou como é que é? Essa pergunta é tão interessante que precisamos analisar bem. Okay? O que nos condena ou que poderá fazer com que a gente não vá ou vai para o inferno é o pecado. Okay? Isso precisa estar muito, muito bem claro. Agora, eu entendo que há pessoas que têm lixos de estimação. É tipo, ela sabe que é um lixo, mas ainda assim prefere ir brincar ali mesmo no lixo, de propósito. Tipo porco. Tipo um porco. Você vê? E esse lixo é que poderá nos fazer ficar doentes. Você vê? Sim. E quando eu digo esse lixo poderá nos fazer ficar doentes, o que está dentro de nós é que vai nos levar a pecar. E aí mesmo... O que está dentro de nós é que vai nos fazer levar a pecar. Okay. Por quê? O apóstolo já disse. A nossa maneira de pensar é que vai nos fazer pecar. Por quê? O próprio pecado em si não acontece só no estalar de dedos. É planeado e muitas das vezes nós pecamos porque queremos pecar. Começamos a ver prazer nas coisas. Então, há uma sequência até você consumar o ato e tudo começa na nossa mente. E há lixos que estão ali. Há companhias, há nomes, há telefonemas que você sabe que não vou atender esse telefonema. A pessoa deve cortar. Claro, exatamente. Então, é isso que a gente precisa estar conhecendo. E eu vou colocar uma questão muito, muito interessante. E falando, essa a porta do monturo, ela tem uma coisa muito interessante. Romanos 12:2. Eu gosto sempre de ir lá, né? Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Eu quero sair aqui. Não vos conformar com esse século. A Bíblia está dando um alerta muito grande e e essa porta ela fala sobre isso, os lixos. A Bíblia tá dizendo o seguinte: vocês não devem, de maneira alguma e em momento algum, vocês não devem entrar na forma que o mundo pensa. Isso. Olha o alerta de Deus.
a gente começa a dizer assim, não, mas por quê? O mundo, ele está formatado para gerar uma maneira de pensamento na humanidade, em que dá prazeres, dá maneira de pensar nas pessoas, para que elas possam pensar conforme o sistema. E aí vem um outro lixo. Qual é o lixo? É que nós aceitamos a maneira que o mundo pensa como se fosse normal. Por exemplo, a gente vai assistindo determinados filmes e aquela maneira de pensar, como é que o mundo hoje está aceitando o homossexualismo? Com uma maneira muito simples. Está dizendo assim, olha, não seja alguém que discrimine, homofóbico. Aí uma pessoa vê, e aí mesmo da igreja, não vamos ser homofóbicos. Calma. E alguns até dizem que a Bíblia é homofóbica. Isso é um lixo que entrou. Mas ela entrou porque nós não atentamos a Romanos 12:2. Porque o Romanos diz, não vos conforme com esse século, ou seja, com a maneira que o mundo pensa. E aí, não, isso é homofobia, a Bíblia está lá, no livro de Romanos, está falando isso, não. E aí a gente se enquadra numa maneira de pensar que é contrária à palavra, por ditos e maneira do sistema de pensar. Nós não vivemos conforme o sistema, nós vivemos conforme a Bíblia diz. E aí o lixo entra porque nós nos conformamos. Nós gostamos de Hollywood, e está mais do que comprovado agora, a gente sempre prega isso, né? Mas está mais comprovado que aquilo é um nojo. Ou seja, tu acha que um camarada que faz aquelas sessões todas que o Puff Diddy e outras pessoas começam a fazer, vão produzir coisas boas? Não, vão produzir só coisas do inferno. E aquilo muitas vezes são comparados a rituais. É aquele tipo de gente que está moldando o Hollywood numa maneira de pensar da humanidade. E a gente, quando a porta, isso a gente só está falando de uma porta. E quando a gente começa a falar da porta do monturo, ele está dizendo, cuidado com o que vocês vão absorver na vossa mente. Seja do passado, seja daquilo que vocês têm. E hoje, a informação, ela está vindo com uma velocidade impressionante. E o que nós estamos aceitando? Qual é o lixo que nós estamos aceitando? Por exemplo, um crente que vive só vendo novelas, vive só vendo séries à torta direita. Não cresce. Ele não cresce. Não cresce. E depois não sabe por quê. Depois depois não sabe o porquê. Não cresce, depois não sabe o porquê. Prontos, eu não sei, não é? Mas a Bíblia é muito explícita. A Bíblia ela alerta. A Bíblia é o nosso manual, não é? E está tudo aí. A Bíblia está tudo aí, está tudo explicado. Como na verdade a Bíblia vem dizer, a passagem bíblica do apóstolo, né? Não vos conformeis. Quer dizer que haveríamos de passar em muitos momentos e nós precisamos sair do padrão normal, não é? E isto é muito importante mesmo, você que está nos ouvir aí, irmão, irmã, por amor de Deus, não é? Partilha este conteúdo e já se tiver alguma questão, vem fazendo aqui, vamos ler a sua pergunta. E eu sei que todos nós já passamos por situações difíceis, além de situações difíceis, não é? Tentações, pecados, já passamos por várias. Então, este é um momento que nós temos para poder não só desabafar, mas também partilhar. Pergunta, vai aí, passa a tua questão e vamos resolver em nome de Jesus. Eliseu, deixa só eu falar aqui algo que eu acho importante, que é o nosso meio, as nossas atitudes refletem muitas das vezes o estado da nossa alma. Se nossas atitudes, né, os nossos comportamentos, tudo que fazemos de forma externa, reflete o estado da nossa alma. Se a nossa alma tiver muito lixo, ela vai refletir nas coisas que nós vamos fazendo. Como assim? Nós absorvemos pelos nossos sentidos. Toda essa informação que vai ficar depois ali na mente, que tu vais estar a lutar com ela, tu estás a absorver de algum lugar, ou pelo que ouviste, ou pelo que viste, ou pelo que tocaste, ou pelo que sentiste, né? Porque ninguém sente cheiro de lixo e não reage. Então, os nossos sentidos também nos ajudam a absorver coisas. Então, nós temos que ter esse cuidado de guardar e selecionar bem aquilo que nós estamos expostos. Pode parecer que não está a acontecer nada, que é o que acontece com esses filmes, novelas, que passam assim, essa questão do abuso infantil, essa questão do aborto, passa nas novelas como se fosse algo muito simples, como se a pessoa tivesse o poder de decidir, como se a decisão fosse muito fácil de tomar, e não é. E quando chega para nós que somos os cristãos, situações do gênero, nós acabamos reagindo mediante o conteúdo que já absorvemos e nem damos conta. Acabamos aconselhando pessoas,
a fazer aquilo que o sistema em si está a passar para nós. Começamos a dizer, não condena, nós não podemos desprezar porque ele decidiu, mas não é sobre o facto de que nós não vamos estar a amar essa pessoa que tem um pensamento ou tomar uma decisão contrária, mas é que nós precisamos, principalmente nós precisamos nos posicionar com relação ao pecado, nós precisamos começar a ser um pouquinho radicais com essas coisas, porque se tu abraças, significa que tu permites e tu te calas, e tu não podes te calar diante de uma coisa que tu sabes que é pecado, então tu não vais amenizar a questão, claro que vais amar porque é um ser humano, mas tu não podes aprovar a questão, se sentir confortável. Por exemplo, imagina que ele é homossexual e vem para a tua casa com o namorado ou a namorada dele, tu estás a permitir. Tu estás a dizer, eu permito. E os outros, quando verem, né, vão dizer, não, fulano é permissivo. E é ali onde as nossas decisões começam ali a balançar um bocadinho e acabamos nos conformando, né? Não vou julgar. Não é sobre julgar, mas é pecado. Não, eu como ainda não decidi casar, mas quero viver. Estamos a tentar, estamos a experimentar. Ou dá, ou não dá. Se não der, tu já sabes o que tu estás a fazer. É trazer essa clareza. E hoje em dia não se fala dessas coisas com o receio de ferir as pessoas. Sim, é justamente isso. Principalmente no meio da igreja. Não se pode falar de pecado, as pessoas ficam feridas, as pessoas ficam magoadas, me condenaram. E não é sobre te condenar, é sobre o que a Bíblia diz que precisa ser feito. Então nós temos que ter esse cuidado de termos pensamentos muito levianos a respeito de determinadas coisas. E olha só, eu quero ler um versículo, Romanos 1, para mim, eu não consigo, ele é como é grande, eu não vou ler ele todo, mas do 28 ao 32 diz: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidades, sendo difamadores, isso é o lixo, tá? Caluniadores, aborrecidos de Deus, lixo, insolentes, lixo, soberbos, lixo, presunçosos, lixos, inventores de mal, lixo, desobedientes aos pais, lixo. Pode ver que hoje, em muitos países, o filho não obedece mais o pai, vou denunciar a polícia. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha só o que fala esse versículo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não é só o que faz, é o que aprova os que assim procedem. É o que eu digo sempre, cuidado com conivência. Conivência é exatamente isso, quando a gente sabe de alguma coisa que é errada e a gente não tem uma postura com relação não condenamos, a isso. Isso acontece muito no nosso meio, precisamos ter cuidado, mas muito bom mesmo. O meio em que nós estamos influencia muito a nossa maneira de pensar. Eu ia só dar um exemplo. Eu contei recentemente para algumas pessoas, também não vou citar o nome da rádio, mas logo pela manhã liguei a rádio e tal, comecei a ouvir aí um programa, falarem de problemas, aí contaram uma história triste, e aquilo afetou o meu dia também. Eu quando cheguei no trabalho estava triste, de repente, sei lá, tudo mudou. Começou com o meio em que eu estava envolvido, a notícia que eu recebi. É claro que não vamos fugir das nossas realidades, mas há certas notícias que às vezes não funcionam como bênção, funciona mesmo como isso. E inclusive o pastor Quinito é um pastor que fala muito sobre os 5 sentidos, né? E eu gostaria de saber, não só do pastor Quinito, dos outros professores e apóstolos que estão aqui, qual é o grande objetivo destes 5 sentidos nesta porta. Estamos a falar, né, da porta do Montouro, né? Temos os 5 sentidos, que faz parte do ambiente, né, do lado externo do ser humano, que ele recebe. Mas qual é o principal objetivo destes 5 sentidos para podermos ou nos afastarmos, ou abrir ou fechar a porta? Na verdade, a Arminda já falou tudo, né? Os 5 sentidos é a forma como nós nos comunicamos com o mundo, né? E eles são triviais para a gente absorver ou não determinados lixos em nossas vidas. Por exemplo, o que tu vês define o que tu vai ser, porque o que tu estás a ver? Vamos dar um grande exemplo, os homens, nós somos atraídos pelo que vemos. O homem, se ele vê uma mulher de maneira indecente,
É natural que o homem sinta alguma coisa. O que nós estamos a ver? Estamos a ver pessoas, mulheres, pornografia, mulheres mal vestidas. O que nós estamos a ver? Mulher, o que está a ouvir? A mulher é atraída pelo que ouve. Pelo que ouve. Você só ouve fofoca, você só ouve coisas indecentes, aquilo vai mexer com a tua psique. O que nós estamos a sentir? Que experiência nós estamos a nos levar a sentir? Todos os nossos sentidos, eles nos levam a absorver aquilo que nós vamos ser. E aí é o que nós temos que cuidar, o que nós vamos viver no dia a dia, nas experiências, em tudo que nós estamos a viver. Por isso que eu quero alertar muitos cristãos, e não só os cristãos, isso é para todo mundo. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você sente, cuidado com o que você toca. Nós precisamos tomar cuidado com tudo que nós estamos, no mundo que nós estamos envolvidos, porque o diabo ele é tão astuto, porque sabe que os sentidos são poderosos para governar um homem. Olha, e aqui uma pergunta da irmã Vânia Rogério. Ela disse, já agora que a professora falou de homossexualismo, não é? Um homossexual pode ir à igreja e dizer ser cristão? Pronto. Eu já desafiei os meus alunos também. Agora vou pôr assim um cenário, antes de responder a Vânia. Você é líder, você é pastor. O que vai acontecer se você vê lá no fundo da igreja um casal de homossexuais a se beijarem dentro da igreja? O que você vai fazer? Ele açucarou, mas ainda pergunta. E é claro que a resposta que eu tenho sempre: não, eu vou para lá, eles convido para sair, ou então lhes expulso e tal. Eles poderão dizer que não, eu não saio daqui porque o culto é público. Jesus aceita todos. O culto é público. Ou seja, então, onde eu quero chegar com isso nós cristãos precisamos começar a aprender a ter uma apologética aceitável. Nós não estamos a estudar as leis. O problema é que nós não estamos a investigar. Né? Por quê? Numa situação dessa, é normal que esta pessoa, principalmente se conhece um bocadinho mais da lei, ela vai bater o pé, vai dizer, eu não vou sair daqui porque é público. Mas agora, nós como crentes, como igreja, precisamos começar a criar mecanismos para com que esse tipo de situação aconteça no meio da igreja. Tudo bem que o culto pode ser público, mas se uma situação dessa acontecer, você põe um placar ali que diz que, olha, é proibido beijar no meio da igreja. A próxima vez que alguém vier ali e fizer algo que não é de acordo com as leis naquele lugar, você tem o direito, por lei, você pode expulsar, porque apesar de ser público, mas não está a obedecer às leis naquele lugar. Agora, voltando à pergunta da Vânia, alguém que vai para a igreja, é o que eu digo sempre, eu não vou proibir ninguém de participar dos cultos. Não. Ele é gay, é criminoso, é prostituto, quer assistir o culto, vai para assistir o culto. Mas agora, eu vou orar por ele. E se ele quer continuar conosco, primeiro tem que se tornar membro da igreja. O membro da igreja tem que ser batizado. Agora, eu não vou batizar alguém que tem umas práticas que são contra a palavra que eu prego. E ponto final. Não. Por quê? A apóstolo Mandela leu muito bem ali, Romanos 1, a partir do 26 em diante. Homens informarem-se com... Quer dizer, homens com homens... Não. É contra aquilo que a gente crê ser a verdade. Então, se você quer ter essas práticas no meio da igreja, se calhar procura um meio que te aceita, porque aquilo não vai de acordo com o que a gente prega. Tão simples quanto isso. E olha, pastor, a irmã Xinga trouxe aqui mais uma questão. Acrescentando, e se for parente que convive conosco em todos os momentos, devemos olhar só ou lhe convidar a se afastar? Digamos, afastar-se da igreja? Ou da pessoa, não é? Da pessoa. Vamos precisar da pessoa. Essa é uma pergunta tão interessante, Chiesa, porque eu agora estou a falar de mim, me colocar no lugar de alguém que tem um irmão, um primo que está nessa situação. Eu não me afastaria, antes pelo contrário, orava por essa pessoa e fazia de tudo para ver com que essa pessoa desviasse. Aliás, desviasse não, saísse daquele caminho e voltasse para a presença de Deus. Agora, desistir, porque geralmente nós queremos desistir daquelas pessoas que nós não amamos.
se você ama, se fosse teu filho, você irá lutar até os últimos dias. Mas agora, aquelas pessoas que a gente não ama, a gente tem a tendência de dizer, epa, tentei, não deu certo. A Bíblia diz para não jogar as pérolas aos poros. Precisamos ter cuidado com esse tipo de... Pronto, e só estamos na segunda, né? Estamos na segunda daquilo que nós planejamos, né? E a irmã Xinga foi fazendo mais questões junto da irmã Vânia Rogério. Mas eu quero aqui dar um segmento para podermos organizar nosso cronograma. Vamos passar para a terceira porta, nesse caso que é a quinta, não é? Para a sexta. A sexta porta. A sexta porta. Nossa líder, professora. A sexta porta é a porta da fonte. A porta da fonte. Que é a porta, né, do Espírito Santo. Sou suspeita de falar deste assunto. Porém, é muito interessante que quando nós pensamos em fonte, pensamos em água. Né? E o Espírito Santo pode ser essa representação. Né? Usamos muitas das vezes para fazer essa representação e temos o Espírito Santo como o ajudador, o auxiliador. Né? Temos aquele amigo, aquele que anda junto. Nós podemos tornar o Espírito Santo tudo quanto nós quisermos. E acho muito bonito isso. E é a pessoa que precisa andar conosco mesmo, precisa ser nosso amigo. Para tu conseguires identificar se uma porta está aberta ou não, se tu precisas de uma torre de vigia ali, eu acredito que o Espírito Santo é esse vigia, né? Vamos assim colocar, ele está ali na torre de vigia. Quando falamos de Neemias, nós também falamos, né, dessa torre, e podemos lhe colocar nesse lugar, que é ele que vai dizer, olha, tem ali um inimigo a se aproximar, olha, posiciona-te desse lado, olha, mais para a direita, mais para a esquerda. E nós precisamos ser sensíveis a esta voz. Dizer que o Espírito Santo fala. Então nós precisamos aprender a ouvir. E nós só vamos reconhecer a voz de alguém quando essa pessoa for próxima a nós, ou quando estamos constantemente a ouvir a voz dessa pessoa. Estou a dizer que cada um de nós sabe como o Espírito Santo fala ao seu coração, né? Existem várias formas, não vou aqui me alongar, mas há quem tem visões, há quem tem sonhos, há quem recebe impressões, há quem é por intermédio de uma palavra específica, né? Vem ao coração um versículo, há quem tem só ideias, há quem vê imagens, assim, é muito variável, né? Há uma diversidade da forma como o Espírito Santo fala, e é importante nós começarmos a identificar isso para então estarmos cada vez mais próximos, né, a essa porta. Essa porta precisa, vou dizer aqui, estar aberta, escancarada, né, totalmente aberta. Eu vou pedir uma pausa aqui, fez uma linda introdução, mas é uma questão aqui, um debate que não se cala no grupo, né? Eu não gostaria de estancar isso, né? Porque a irmã Xinga, juntamente a irmã Rogério, elas precisam entender a questão da homossexualidade. Se essa pessoa dentro da igreja, ela precisa ser afastada, tanto da igreja como no seu familiar. Eu gostaria de uma contribuição do nosso apóstolo, se possível for, né? Porque a Vânia diz assim, Pastor Quinito, né? De certa forma, um gay na igreja vai escandalizar a igreja. E a irmã Xinga nos esclareceu que é o afastamento do nosso meio, não é? Precisamos afastar a pessoa. E, né, tem aqui o irmão Gilberto Ngoma que diz, irmã Vânia, né? Isso é engano de Satanás. Qual é o conteúdo que vamos passar nestes conflitos de ideias que nós temos, apóstolo? Na realidade, nós precisamos... Eu vou separar duas coisas. Deus é amor. A gente confunde muitas vezes, uma frase que eu sempre ouço e eu tomo ela para mim é: nós devemos detestar o pecado e amar o pecador. O pecador tem que ser amado. Se a pessoa é homossexual, eu vou amar a pessoa e vou repudiar o pecado. Agora, o que muitas vezes nós na igreja somos? Nós na igreja às vezes queremos ser santarrões, né? E nós repudiamos as pessoas e não levamos ela à salvação. Uma vez, eu conheço uma história do Gandhi. Gandhi, ele procurou a igreja.
ele leu sobre Jesus, ele queria conhecer Jesus. Só quando Gandhi chegou na igreja, ele foi rejeitado pelas pessoas que estavam ali na igreja, porque ele era indiano, aquela coisa toda. E ele disse uma coisa: eu amo o Jesus da Bíblia, mas não gosto o crente, o Jesus dos crentes. Hoje. Porque ele viu que há uma diferença daquilo que estava na Bíblia e daquilo que as pessoas eram. Nós devemos aceitar essas pessoas para amá-las, não aceitando o pecado, mas nós não podemos deixar de conviver com elas. Jesus, ele ficou no meio de pecadores, ele conviveu com pecadores, prostitutas, mas a vida de Jesus, de amor às pessoas, levou as pessoas à transformação. E essa transformação é que nós devemos levar as pessoas, amar as pessoas. Eu já convivi com muito homossexual. Eu, na igreja onde eu frequentava, lá na cidade da minha esposa, eu era a pessoa que mais ganhava homossexual. Eu ganhava homossexual, muitos homossexuais, porque eu convivia com eles. Mas eu levava a salvação e eles me respeitavam. Me respeitavam de uma maneira muito forte. Eu, inclusive, já participei no processo de libertação do homossexual, que foi muito forte. Eu lembro daquela libertação até hoje, que ele ficou endemoniado, ele rastejava na igreja que nem cobra. Mas o porquê que eu estou a dizer isso? Porque nós devemos trazer libertação às pessoas. E o Espírito do Senhor está sobre mim para trazer libertação para libertar os cativos. É isso que nós devemos ser. Então, nós não podemos... eu sempre digo uma coisa. Nós devemos ser radicais e rigorosos para levar as pessoas ao céu, mas nunca para fechar o céu às pessoas. Isso é verdade. Amém. Quando o nosso rigor, ele tira as pessoas do céu, isso já é religiosidade. E nós perdemos o caminho dos céus. E só para aumentar assim rapidamente, Xinga e aqui a Zé Van tem bons pontos de vista ali. É que eu não vou fechar as portas para qualquer pecador. Mas agora, o que ele fazer no meio da igreja, aí depende da liderança. É isso aí. Não sei se... Totalmente. Eu acho que não vou me adiantar muito. Agora, o que ele participar da igreja, o que ele tem que fazer, isso depende da postura da liderança. Isso é algo que não podemos fugir. Pronto, acredito eu que esteja esclarecido, não é? Agora vamos dar sequência à porta para podermos fechar, que é a porta que está a ser mencionada, a porta da fonte. Fez uma introdução sobre a porta da fonte e eu gostaria de convidar o pastor Canito, possível for, a dar sequência, não é? Quanto ao porta da fonte. Está interessante, a professora fala de uma maneira muito eloquente, parabéns. Excelente, a pessoa fica nisso. Amém. A Bíblia diz que aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Então, quando nós temos essa porta aberta para nós, de nós vai fluir este rio de águas vivas, ou seja, onde você geralmente vai ter assim uma presença contagiante do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o outro consolador. É o que a gente diz sempre, né? Aquela história de João 14. Eu gosto de falar. Jesus Cristo, quando veio aqui na Terra, ele veio como o Emanuel, né? Certo? Emanuel, que é o Deus conosco. E aí os discípulos viram Emanuel, Deus conosco, a fazer milagres, a pregar, a fazer tanta coisa boa. E eles diziam: uau, esse Emanuel conosco verdadeiramente é filho de Deus. Mas chegou uma altura em que ele começou a contar que havia necessidade dele partir, okay? Que era necessário que ele fosse assunto aos seus e tal. E isso começou a entristecer os seus discípulos. Foi aí quando ele fala aquelas palavras que já ficou um louvor: que não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também em mim, que em casa do meu pai há muitas moradas. E ele ali claramente ele diz, né, que se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar e depois eu rogarei ao Pai e ele enviará um outro consolador. Mas esse outro consolador já não é mais Emanuel. Ele agora já não é Deus conosco, é Deus em nós. Aleluia. Amém. Essa é a diferença. E para nós que cremos nele, do nosso interior flui a presença do Espírito Santo. Amém. E é isso que a gente precisa estar claro. E o Espírito Santo é o selo, é a capacitação que Deus nos dá todos os dias. O apóstolo falou muito bem dos dons do Espírito Santo e a questão do fruto do Espírito. Se notares bem, são 9. Né? 9 de um lado e 9 do outro lado.
Então, é necessário a gente ter essa experiência com o Espírito Santo, que é para a gente usufruir desse equilíbrio espiritual que se requer, mover nos dons espirituais, mas não esquecer o caráter de Deus. E aí, só para finalizar, o Espírito Santo é um selo que Deus deu. Aliás, Jesus Cristo foi batizado, e houve o selo do Espírito Santo em forma corpórea de pomba, né? Jesus Cristo, como sendo ele o nosso sumo sacerdote, ele é profeta, sumo sacerdote, e é tão interessante que ele começa a fazer o ministério aos 30 anos. É exatamente a data, se você ver ali bem em números 4, creio eu, que o sacerdote só podia começar o trabalho dele com 30 anos. Ninguém com menos de 30 anos fazia o trabalho de sacerdote. 30 anos, ok? E depois, quando ele ia para aos 30 anos, eles eram colocados numa banheira de água, davam um banho, que significa remover as impurezas, fazia parte do ritual, e depois deste banho, era colocado azeite na cabeça dele, para a confirmação da unção. Aleluia. Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus desceu as águas, para remover a impureza. E ao sair das águas, o próprio Deus é que selou. Aleluia. Amém. Jesus Amém. Amém. Olha, temos aqui uma questão da Vânia Rogério, falando da porta da fonte. É possível um cristão não viver da porta da fonte? Olha, não é óbvio que não. A fonte é a renovação. A fonte é a renovação. A fonte, na realidade, ela tem esse significado de renovação. Ela tem purificação, o significado de purificação, santificação. Eu digo por mim, eu estou convertido desde os meus 15 anos de idade. Agora só tenho 20, né? Eu estou há mais de 20 anos convertidos ao Senhor, né? E esses quase 25 anos de conversão ao Senhor. E nós precisamos entender uma coisa. Essa porta fala de uma coisa muito, muito interessante. O Espírito Santo é que nos renova no meio da caminhada. Gente, qual o dia que a gente já não teve vontade de não orar? Qual foi o dia que a gente não teve vontade de não ler a Bíblia? Qual foi o dia que a gente não teve vontade de retroceder? Qual foi o tempo, semanas, que a gente já não teve vontade de fazer nada? E ele é a renovação. Essa porta da fonte, ela fala da fonte de vida para nos renovar a força. Eu lembro quando bate essas épocas ruins, que isso vai acontecer na vida de todo cristão, seja pastor, seja apóstolo, seja qualquer um. A gente acha que pastor e apóstolo são semideuses, né? Eles estão lá no trono e não saem de lá, né? Não, gente, nós somos seres humanos como qualquer outro ser humano. O embate é maior, né? O embate é maior. E é muito maior. Então, o que acontece? Essa porta fala de você ir na presença de Deus e você se derramar. Você chorar, você buscar Espírito Santo, renova a minha vida, para você voltar de novo ao mesmo ponto. É o ponto de renovação, é o ponto de reabastecimento, é o ponto realmente de reavivamento. E esse reavivamento vem só com o Espírito Santo. Amém, amém. Só para aumentar assim um ponto, essa pergunta da Vânia é tão interessante que João 1:12, ele diz que, mas a todos quanto receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Repito, deu-se-lhes o poder. Mas Romanos 8, creio que é o 14:15, ele diz assim: mas a todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Amém. Aqui há duas diferenças, Cris. Se você é estudante da Bíblia, eu só quero que você anota bem isso. Uma coisa é você ter o poder, mas isso não te garante que você ainda é filho. Você só tem o poder de ser feito filho de Deus. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Então, respondendo ali a pergunta da coisa é que se você não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Muito bom. Nosso tempo foi-se, não é? Nosso tempo foi-se. É muito bom estar aqui nessa roda. Faz muito bem. E acredito que vocês que estão aí em casa também estão a sentir-se renovados. Eu sei que a vossa alma não é a mesma, não é? Desde este exato momento,
porque estamos a falar, nós hoje terminamos com a porta da fonte, que é a porta do Espírito Santo, não é? Onde o Espírito Santo nos renova, onde o Espírito Santo faz maravilhas. É aquela historinha quando você entra no quarto do gatinho e sai leão, não é? Você sai uma fera porque você sente-se renovado, você é uma pessoa feliz, você entrou triste, a chorar, você sai com alegria porque o Espírito Santo deu aquela renovada. Muito bom. Para fechar, eu gostaria dos professores deixarem um conselho para quem estiver nos ouvir, não é? Se possível for. Vamos começar pela nossa professora Arminda. Tem algum conselho, uma historinha sobre sua conversão, o Espírito Santo moldou a sua vida? O Espírito Santo é meu amigo. Amém, amém. E é importante nós realmente andarmos com Ele. Mediante tudo quanto falamos aqui, eu acho fundamental as pessoas buscarem mesmo o Espírito Santo, né? Buscar ser intencional nesse relacionamento. E assim, o Espírito Santo vai te permitir viver muitas coisas que vão te dar sustento para te manter na caminhada. Porque tu podes ler, tu podes saber, mas tu precisas ter experiência. E quem vai te dar essa experiência é o Espírito Santo, né? Quem vai participar dessa experiência, né? Movimentando tudo, é o Espírito Santo. Então, ele é uma peça fundamental. Eu quero deixar recomendação de um livro que fez toda a diferença na minha caminhada no início da conversão, que é Bom Dia Espírito Santo, de Benny Hinn. Ele ensina como é simples, é fácil, é leve, não tem mistério. Relacionamento com o Espírito Santo não precisa muitos critérios para se relacionar. Então eu super recomendo. Hoje em dia também já tem em áudio no YouTube, é de fácil acesso, tem lá completo. E eu também, nessa questão de cura da alma que estamos a falar, eu também ia recomendar o livro Orando a Palavra. Existem ali orações de Valnice Milhões. É um livro super poderoso. Você realmente ora a palavra, e certamente quando tu orares a palavra para a restauração da tua alma, ou quando tu começares a orar a palavra para a tua alma, ela começa a surtir efeito, porque tu oras crendo aquilo que já está escrito. Amém. Quem ora a palavra, ora a resposta. Aleluia. Então, o pastor já está com a palavra mesmo. Poderia dar um conselho para alguém que está aí. O único conselho que eu dou nesta noite Perdão, pastor, perdão. Olha, a nossa irmã Xenga pediu para pegar mais 30 minutos com outra porta. Não vai ser possível. E a pastora também concordou com a questão do livro. Muito bom. Não é? Sim, pastor. O único conselho que eu deixo para hoje é para a gente continuar o nosso processo de humildade. Yeah? Não tenta se vangloriar, porque isto é algo muito, mas muito abominável. E que sempre que você se vê num processo de que você está a querer construir escadas para chegar ao céu, você poderá estar a construir torre de Babel. E por favor, não esqueça da diferença entre Babel e Betel. Babel é quando nós procuramos fazer coisas só para tentar chegar a Deus. Não, tem que ser na unção do Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, como falamos aqui. E já Betel é quando a gente vê o céu a vir para baixo. Então, o conselho é, pessoal, vamos continuar a ser humildes, vamos procurar aprender. Essas 12 portas têm significados muito importantes. Por favor, continuar a ler, continuar a investigar. Porque eu digo sempre, Jerusalém faz parte de um reino. E nós todos aqui fizemos parte de um sacerdócio real. Ok? E é o que eu digo sempre, no reino existem essas 12 portas que depende de nós abrimos ou fechamos. É nossa decisão. São 12 portas. Mas o povo esteve cativo durante um tempo na Babilônia. E a Babilônia é um império. E na Babilônia as portas eram todas fechadas. Mas eu quero só dizer ao pessoal que nós já não fizemos parte do império. Por quê? Porque Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos num reino e cabe a mim decidir o que é melhor para cá. Amém. Vamos então fechar aqui com um conselho do nosso apóstolo. Amém. Na verdade,
indo nessas 3 portas, nós aprendemos muita coisa. Nós aprendemos a cuidar da nossa salvação e também nós aprendemos a viver de acordo com a vontade do Espírito Santo em nós. Amém. E isso a gente precisa realmente e tirar o lixo, né, que está dentro de nós. E o conselho que eu dou, meu amado, busque a palavra, até vou num nível mais profundo. E o que eu digo, não vou cansar de falar, Jesus está a voltar. Se jogue numa restauração para a transformação interior, para que você possa, no grande dia do Senhor, estar com Ele. Não deixe pendências. Se você está fora da igreja, se você está fora do Senhor, se você não está vivendo a verdade, no grande dia tudo virá à tona. E não adianta a gente viver 2 vidas. Nós temos que nos entregar ao Senhor. Se a sua vida espiritual está ruim, se jogue justamente nas portas que você precisa jogar para você ser salvo, para você ser transformado, para a fonte de vida e para que você tenha a vida eterna. O nosso bem precioso é a vida eterna. Amém, amém. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui, que estão nos acompanhando e que têm nos acompanhado, não é? Tem sido uma bênção tremenda e hoje nós fechamos mais um programa Conexão Palavra. Quero agradecer a nossa irmã Xinga, nossa irmã Indira, nosso irmão José Patrício, nossa irmã Jurema, muito obrigado. Nossa pastora Charlene, muito obrigado. Folha Branca, nosso irmão. O pastor Charlene semana que vem vai estar cá. Amém. Então estamos à espera da nossa pastora aqui na próxima semana. Nosso irmão Leonel, muito obrigado, Deus abençoe. Nossa irmã Vânia, irmão Acácio, Mateus, muito obrigado. Nossa irmã Mari, como é que é? Nossa irmã Miranda, né? Não consigo ler o primeiro nome aqui. Nosso irmão José, já citei. Catarina Matoco, muito obrigado. Nossa pastora Neta, que também nos acompanhou, muito obrigado. Vamos lá, nossa irmã Isaura, muito obrigado pela comparência. Nossa irmã Ana Isabel, muito obrigado. Win Gaspar, muito obrigado. E temos aqui muitos outros irmãos que nos acompanharam, muitas questões. Que está aqui nossa irmã Ariete Francisco, muito obrigado. Nossa irmã Indira, já citei aqui. E temos muita gente que está nos acompanhar, muito obrigado. Eu vou pedir a todos vocês, pesquisa lá no Facebook, Conexão Palavra, vai aparecer Conexão Palavra numa imagem rosa, por conta do Outubro Rosa. E por favor, vai adicionando, né, vai clicando aí, vai seguir a página, porque nós queremos começar a transmitir a partir da nossa página, e só será possível se tivermos mais ou menos 100 pessoas a seguir a página. Então, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, vão partilhando a página para poder seguir, por amor de Deus, e tornar este conteúdo o mais favorável possível, né? E também estamos já no YouTube, né? Temos o nosso canal lá, Conexão Palavra, vai se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tá aqui já foi colocado aqui. Siga a página do Face, siga a página do Instagram. Não tem conteúdo ainda também no YouTube, mas essa semana já vai começar a subir. Nós vamos começar a colocar a Conexão Palavra lá e os cortes. Então começa a seguir para que realmente a página possa crescer e a gente possa fazer a transmissão através das páginas a partir das próximas semanas. Amém. Muito obrigado. E só para fechar, nós tivemos no máximo de visualizações 25 pessoas na live, né? Aquelas variações, mas o máximo hoje batemos 25. E Deus seja louvado por isso. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, muito obrigado. Vamos terminar Deus com oração, abençoe. né? Amém. Semana passada foi o pastor Quinito, né? Vamos terminar com a nossa irmã Arminda. Amém. Amém. Querido Deus e Pai, nós, Senhor, queremos te agradecer. Obrigado, Jesus, pela disponibilidade da vida dos teus filhos. Obrigado, Jesus, pela sabedoria que tu tens depositado, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Pai, no dia de hoje, nós queremos entregar, Senhor, a vida de todos aqueles que se disponibilizaram a estar exposto a esse conteúdo. Pai, que tu possas transformar, restaurar. Ajuda, Espírito Santo, a curar as feridas. Sonda, Espírito Santo, o coração de cada um. Toma, Senhor, cada filho teu, cada pessoa que foi exposta e que vai ser exposta a essa live, a um processo de cura.
que tu cures essa alma, que elas possam receber a tua cura. Pai, que no nome de Jesus tu possas sarar essas feridas, essas mágoas, que eles possam largar de tudo quanto não provém de ti. Pai, nós no dia de hoje queremos ser gratos por tanta restauração que tu estás a fazer na vida dos teus filhos. Pai, nós temos a certeza de que tu já começaste a curar e vais continuar a curar os teus filhos. Pai, no dia de hoje, que aqueles que têm estado afastados de ti, Senhor, possam se reconectar contigo, que eles possam entender que tu os amas, que tu tens prazer na vida deles, que tu os tens como os meninos dos seus olhos, que tu tens saudades de cada um deles. Pai, que hoje seja um dia de restauração, que hoje seja um dia de eles voltarem aos teus braços. Que aqueles que se afastaram de ti, Senhor, que eles hoje possam se achegar a ti novamente e que se sintam amados por ti. Pai, nós também entregamos, Senhor, esse momento aqui. Declaramos, Pai Santo, Senhor, que tudo quanto fizemos foi para a honra e glória do Teu nome. De nada temos feito, de nada temos gozo nisso, que não seja satisfazer a Tua vontade. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que Tu tens nos dado a cada dia de continuarmos a construir a nossa personalidade, a transformar e a restaurar a nossa personalidade. Pai, toma cada um dos Teus filhos e faça-os descansar em paz e em segurança para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Tchauzinho. Amém.